Irmãos, ô glória! Senhor já se faz presente aqui em nosso meio. Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo a todos, né? Uma boa noite na paz do Senhor. É motivo de alegria, né, irmãos? Nós estamos aqui na casa do Senhor e eu fico feliz de estar aqui juntamente com cada irmão, né? Muitos até a gente não tem muita intimidade, mas quando nós chegamos aqui, nós unimos a nossa fé para louvar e adorar um só Deus, né? E quando eu estou aqui dentro, eu estou orando, apresentando cada vida, mesmo que eu não conheço. Faça isso, irmãos, né? Lembra de cada irmão, de cada rostinho que está aqui dentro. Não esqueça nas suas orações, porque quando nós lembramos de alguém, a nossa vida também é abençoada, amém? E é motivo de alegria nós estarmos aqui nessa quinta-feira, aonde o Senhor me trouxe, o Senhor trouxe você. Nós não viemos aqui, irmãos, porque nós não tínhamos o que fazer, não. É porque o Espírito Santo de Deus tem guiado a nossa vida. E nessa noite ele já começa falando para mim e para você. É Ele que guia nossas vidas. Deixa Ele guiar as suas vidas, guiar o seu passo, guiar a direção de tudo que você for fazer. Que a vitória é nossa em nome de Jesus, amém? Eu quero ler aqui com os irmãos, né? Para nós não enrolarmos, porque a palavra do Senhor é tão gostoso ouvir, né? Nós já estamos ouvindo os louvores, o Senhor já tem falado. Agora o Senhor só vai completar a obra. Ele só vai completar, né? Para nós sairmos daqui cheio da presença, para que nós possamos sair daqui vitoriosos. Amém, irmãos? Vamos ler aqui onde o Senhor me deu. Mateus, capítulo 8, versículo 23. Essa foi a palavra que o Senhor me deu para trazer nessa noite. E Ele sabe o porquê Ele nos revela uma palavra. Porque a palavra, a revelação é Ele. Nós lemos a palavra, nós meditamos. Mas quando nós venhamos trazer ela, é Ele que nos dá. Porque pela nossa vontade, nós queremos escolher aquilo que nós achamos que, eu gostei disso, mas não. Quando nós andamos pela direção do Senhor, é Ele que nos dá a palavra. E nessa noite, Ele sabe porque Ele está dando essa palavra. Aqui em Mateus 8, 23, o título é Jesus acalma a tempestade. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homem de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém, irmãos? Glória a Deus. Pode sentar, dando uma linda salva de palmas para Jesus, porque Ele está aqui nessa noite. É Ele que vai falar comigo e com você nessa noite. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor, irmãos. E eu estava meditando nessa palavra. Eu estava lendo essa palavra que é conhecida e quem não conhece vai ouvir nessa noite. E só pelo título nós já podemos ver quão maravilhoso nosso Deus é. O título fala: Jesus acalma a tempestade. E eu estava lendo essa palavra, meditando, irmãos, quantas vezes na nossa vida, de repente, irmãos, como já foi falado até aqui pela irmã que ministrou domingo, e é verdade. Quantas vezes nossa vida está seguindo, né? Vamos dizer assim, vamos usar o vocabulário de hoje que muitos falam, né? De boa, tudo bem, nós estamos aqui vindo na casa do Senhor, nós estamos fazendo a vontade dEle e de repente surge um problema, uma dificuldade, que aos nossos olhos, irmãos, nós lembramos dessa palavra. Por que o Senhor deixou essa palavra? Porque vai haver momentos na nossa vida, vai haver situações que nós vamos estar mediante os discípulos estavam aqui neste barco. Só que o que é interessante é que eu vou meditando e eu vou conversando com o Senhor, e Ele revela a palavra dEle para cada um de nós diferente, porque Ele sabe como cada um de nós vamos entender. E eu comecei a ler, comecei a meditar, e no versículo 23, ele fala entrando ele no barco. Ele estava indo, né? Porque antigamente ou era a pé, e certas províncias tinha que ser a barco. E ele entrou no barco e os discípulos o seguiram. Nessa noite, o Senhor já começa falando
para você. Eu estou na sua vida. Então, siga os meus passos. Dê ouvido às minhas palavras, porque a palavra do Senhor Jesus para nós, ela nos guia, ela nos liberta, ela nos dá direção. E aqui começa falando que Jesus entrou e os discípulos seguiam. Então, Jesus já está na minha e na sua vida, amém, irmãos? Eu creio que cada um que aqui está, Jesus é quem comanda a sua vida. Jesus é quem tem que estar na direção da sua vida. E fala que eles entrou, e eis que quando ele entrou, aqui não fala se foi no começo, no meio ou quase chegando, aonde eles tinham que descer, levantou uma tempestade, irmãos, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Quantas vezes os problemas que têm se levantado, nós imaginamos que nós estamos num barco, no mar, e nós vamos cair, nos afogar, porque aos nossos olhos humanos, parece que nós não vamos conseguir vencer. Eu creio que lá naquele momento, não fala aqui que eles iam enfrentar, não, fala que eles seguiu Jesus, entrou no barco, e no meio do mar levantou uma tempestade. E sabe que o Senhor, eu conversava com o Senhor e ele comigo, porque eu gosto de conversar muito assim de madrugada. Eu falo até pro meu esposo, às vezes eu demoro para dormir, porque é o melhor momento que eu tenho para conversar com Deus, porque eu tô só eu e Deus, ninguém me chama, e eu estava ali meditando. E ele fala aqui, que levantou uma grande tempestade, e o barco era coberto, quantas pessoas, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, e que aos seus olhos está representando um mar, uma tempestade, que você olha e fala: Senhor, eu não vou conseguir vencer, Senhor, o que será de mim? Mas nessa noite o Senhor fala assim, olha o mais importante: eu estou no seu barco, eu estou na sua vida, porque hoje o mar representa o mundo em que nós vivemos, o barco sou eu e sou você, irmãos, é a minha vida e a sua vida. E outra coisa que o Senhor Jesus falava, não é porque ele estava no barco que não vai acontecer algo. Pode ver que ele estava no barco. E eu estava meditando. Irmãos, comece a entrar na história. Eu comecei a meditar, eu falei: Senhor, é claro que o Senhor estava sentindo o vento, sentindo a água sobre o barco, ouvindo os terremotos, e mesmo ele estando dormindo. Mas sabe o que o Senhor falava para mim? Não temas, não temas, não desanimes, não se apavore, porque eu estou no barco. Senhor, mas está demorando a minha resposta, está demorando a minha bênção. Senhor, eu olho, não vejo saída. O Senhor está no barco, Ele está na sua vida, na minha vida, e no momento certo Ele vai ordenar para que este vento se acalme, para que essa tempestade se acalme, para que a vitória chegue na sua vida, para você chegar onde Ele quer. Sabe o que Ele fala nessa noite? Muita coisa acontece na nossa vida, não é para nós morrermos nela, não é para destruir nossa vida, não, é para nos ensinar, irmãos, é para nos dar sabedoria. Sabe por quê? Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós vamos ter dificuldade, porque a palavra fala que vai haver dias maus, nós vamos ter aflições, só que como que nós vamos vencer? Se nós não formos preparados para isso. E sabe o que o Senhor fala sobre essa palavra? Ele estava no barco, sim, e eu creio, como nós hoje, tem certas situações, tem certas coisas que chegam ao nosso ouvido, que no primeiro momento nós ficamos com medo, nós ficamos desesperados, mas o Senhor fala nessa noite: não temas, porque eu estou no barco, não temas, porque eu estou na sua vida, não temas, porque eu estou no meio dessa luta, e o Senhor vai abrir caminho, e o Senhor vai pôr essa tempestade por terra, porque o nosso Deus não mente, irmãos, o nosso Deus não perde batalhas. E aqui eu creio, eu comecei a imaginar, porque nós imaginamos, irmãos, uma tempestade. Às vezes eu estou em casa, que nem assim, hoje mesmo, tardinha, eu meditando na palavra, porque a gente fica ali meditando nela, pedindo: Senhor, o que o Senhor quer, como que o Senhor quer que a gente faça. E eu comecei a olhar para o céu, e o céu começou a escurecer, né, irmãos? Estava claro, de repente começou a escurecer, e eu falei: Jesus, eu imagino os discípulos lá no meio do mar.
Bom, eu nunca tive no barco numa chuva, mas nós temos isso como tem armado as tempestades, como tem sido feio. Agora você imagina eles lá no mar. O Senhor fala assim, ó, eu não sei como está sendo a sua luta, como está sendo a sua dificuldade, mas o Senhor está no seu barco. O Senhor está na sua vida. O Senhor está na minha vida, porque acontece comigo também. Só que o Senhor fala, confie em mim. Confie em mim, mesmo que o medo venha, peça, continue pedindo para o Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, dá direção para a minha vida, porque eu não sei o que fazer. Eu imagino o desespero deles naquele barco, mas o mais interessante, Jesus estava dormindo na proa do barco. Sabe o que o Senhor Jesus fala para mim e para você? Não deixe de dormir. Não fique perdendo noites, irmãos, preocupado com o seu problema, com a sua dificuldade, não. Porque Jesus está no barco e no momento certo Ele vai se levantar. Ele vai dar a vitória que você tem buscado. Não importa, irmão, se está demorando, não importa quanto tempo faz. O que importa é que Ele vai se levantar. E Ele estava ali dormindo. E Ele fala para mim e para você, Ele está nos vendo. Só que Ele fala também assim, ó, eu tenho o momento certo, a hora certa, para dar a resposta, para dar a vitória. Sabe por que Ele permite tempestade, lutas, trazendo para nós hoje? As tempestades hoje na nossa vida é as lutas do dia a dia, é os dias maus, é as aflições, porque Ele quer, irmãos, Ele quer forjar nosso caráter. Irmão, Ele quer nos preparar. Hoje eu entendo, desde os meus 12 anos, quando eu comecei a tomar noção da palavra do Senhor e enfrentar batalhas, eu entendi hoje por que eu passava lutas. Não é porque o Senhor queria o meu mal, é porque Ele estava forjando o meu caráter, a minha confiança nele. Então hoje, haja o que houver, a minha confiança está nesse Deus que estava naquele barco, irmãos. Daquele Deus que estava lá, e hoje Ele é na minha e na sua vida, porque o que está aqui na palavra dele é para nós vivermos hoje, é para nós crermos e confiar. Ele não mudou. A luta vai vir, irmãos, porque se eu falar para os irmãos que não vai ter luta, eu estou mentindo. Vai ter, mas a luta que vem sobre a nossa vida é para nos preparar. O Senhor me preparou. E como que o Senhor quer que você continue se preparando? Buscando o Senhor Jesus, estando aqui na casa de Deus. Na sua casa, você está buscando a presença de Deus. Você arrumar tempo para buscar Ele, porque Ele nos prepara, irmãos. Para cada luta que nós passamos, é uma preparação para as outras lutas que vão vir. Sabe o que Ele está dizendo para mim e para você? Ele só está, nos ensinando, nos preparando. Porque vai haver pessoas que vão chegar até mim e até você, contando os seus problemas, suas dificuldades, e você vai ter como falar para ela, você vai vencer, você vai ter vitória, porque eu venci. Hoje eu posso falar, irmãos, quem está depressivo vai ser curado em nome de Jesus, e sem remédio, porque Jesus é o médico dos médicos, Jesus é o remédio dos remédios. Irmão, basta a sua fé, basta você crer. Porque eu creio, irmãos, eu fui curada através da minha fé. Eu tinha que tomar mais ou menos 20 remédios para depressão. Eu falei, em nome de Jesus, eu não vou tomar, Senhor. Eu creio no Senhor. Você tem que depositar a sua fé, toda a sua fé no Senhor Jesus. Porque o mesmo Deus que estava naquele barco, hoje Ele está na minha e na sua vida. E fala aqui que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Ele quem? Jesus. Jesus, Ele está na sua vida. Só que Ele está quietinho lá. Ele pode estar até como estava nesse barco. Nós achar que Ele está dormindo, que Ele esqueceu. Não. Não, Ele está querendo ouvir a minha e a sua voz. Ele está querendo ver, a busca minha e sua. Ele quer ver se realmente você acredita, tem fé nele. Ele quer ver se realmente você está buscando Ele em espírito, em verdade, ou se nós estamos buscando Ele só quando tudo está bem. Quando tudo está bem, irmãos, é fácil.
Mas o Senhor quer ver nós continuarmos bem em meio às lutas e às dificuldades. E eu posso te dizer, nós podemos continuar bem em meio às lutas, sim. É só nós depositar a nossa fé no Senhor Jesus e confiar que Ele está conosco, como Ele estava nesse barco. E olha o 25. E os seus discípulos aproximando, o despertaram dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Irmãos, eu creio que ali no meio do medo, olhando aquelas ondas, os discípulos começaram a clamar: Jesus, Jesus, desperta. É o que o Senhor quer de nós, irmãos. Ele quer que nós jamais deixamos de clamar o nome dEle. Jamais deixa de clamar esse Deus. Ele está te ouvindo, irmãos. Mesmo que com medo, mesmo que muitas vezes a dúvida quer entrar na sua mente, não deixa, irmãos, porque o Senhor está te ouvindo. E Ele só nos despertar, Jesus: Senhor, salva-nos que perecemos. E Ele disse: por que temeis? Olha o que o Senhor fala para mim e para você nessa noite: por que temeis? Por essa semana, irmãos, eu passei por uma situação. E o diabo, ele é astuto. Ele vem no momento que nós estamos frágeis, no momento que, sabe, nós olhamos e não vemos saída. E ele vem colocar medo, dúvida. E ele vem na minha mente, porque ele vem na minha mente, irmãos. Ele vem na mente do pastor, do presbítero, do evangelista. Ele vem nas nossas mentes. Porque o intuito do diabo é tirar a nossa fé de Jesus, é tirar nós da presença do Senhor Jesus, é fazer nós não acreditarmos que o mesmo Deus que operou no passado opera hoje. E no mesmo momento, irmãos, sabe, que eu comecei a sentir uma opressão, um pânico, e eu falei, aí eu levantei de madrugada e falei: está repreendido em nome de Jesus. O mesmo Deus que já fez tanta coisa na minha vida, Ele não mudou. Ele está comigo. Ele está no meu barco. E nessa noite Ele fala para você assim, ó: o Senhor está com você. Eu não sei o que veio sobre a sua vida, essa opressão, essa ansiedade, esse pensamento maligno que você não vai conseguir. Quem é você? Olha o pensamento que o diabo colocou. Quem você pensa que você é? Pode se levantar em nome de Jesus, irmão, e falar para o diabo: eu sou filha do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. E Ele se levantou. E aqui fala, ó: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. Então o Senhor fala para mim e para você: não temas. Não temas, porque o Senhor já está colocando por terra tudo aquilo que tem levantado sobre a sua vida, sobre a minha vida. Tudo aquilo que o diabo quer mostrar para nós que não tem jeito sim, em nome de Jesus. Porque o Jesus poderoso que estava no barco com os discípulos, Ele está na minha vida. E quem guia a minha vida e a sua vida é o nosso Senhor Jesus. E Ele fala nessa noite: não temas, não temas, não olhe nem para a esquerda. Não importa se é um diagnóstico médico, não importa se a porta está fechada, não importa se é um problema no seu casamento, com o seu filho, não importa, irmãos, seja qual for a área da nossa vida, deixa o Senhor conduzir a sua vida. Porque Ele começa a palavra falando que Ele entrou e os discípulos seguiam. Deixa o Senhor tomar a direção da sua vida. Para de querer tomar a direção no lugar de Jesus. Ele fala nessa noite: para de querer fazer do seu jeito. Deixa o Senhor te guiar. Se o Senhor está falando para você: ore mais, ore mais. Se o Senhor está falando para você: busque mais nas madrugadas, busque mais. Se o Senhor está falando para você: jejue mais. Se o Senhor está falando para você: confia. Porque Ele vai levar você rumo à sua vitória. Como Ele levantou e falou aqui, ó: não temeis, homens de pouca fé. E Ele deu ordem, e aquele vento cessou, aquela tempestade cessou. E terminando aqui, aqueles homens se maravilharam. Irmãos, quando a sua vitória chegar, você vai ver que maravilha vai ser. Você vai olhar para trás e vai falar: Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso mesmo. Porque olha o que fala aqui no 27. E aqueles homens se maravilharam dizendo: quem é este
que até os ventos e o mar lhe obedecem. Sabe o que o Senhor fala aqui para nós terminarmos essa palavra? O Senhor está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Não temas, não se desespere, não entre em ansiedade, não entre em depressão, não. O Senhor está no controle de todas as coisas. Houve um momento que eu falei: Senhor, por que eu vou temer? Se o poder da vida e da morte está nas mãos do nosso Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de tudo que está acontecendo na minha e na sua vida. Ele está na direção e Ele nunca vai nos guiar para a derrota. Irmão, a palavra do Senhor garante isso. Pode ler de Gênesis e Apocalipse. Você não vai ver que nosso Jesus, nosso Deus, perdeu batalhas. Então, confie que Ele está no controle de todas as coisas. E que o nosso rumo é a vitória. Que nós vamos cantar o hino da vitória. Que você vai cantar o hino da vitória. Só que o Senhor manda eu frisar aqui. Não esqueça, o controle de todas as coisas está na mão do nosso Deus. Não saia do barco. Não desanima. Os discípulos poderiam pular na hora do desespero. Mas sabe por que eles não pularam? Porque se eles pulassem, eles iam morrer. O Senhor fala: não saia do barco. Sabe o que o Senhor está querendo dizer com essa palavra? Continue firme. Por mais que vai vir à sua mente, ao seu coração, ao seu ouvido, o diabo soprando, você não vai conseguir vencer. Você é perdedor. Não, irmãos. Em nome de Jesus, por esta palavra, eu falo para você, nós somos mais que vencedores, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Quem crê, irmão, dá uma linda salva de palmas para Jesus nessa noite. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o teu nome. Obrigado, Deus. Irmãos, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Que você possa, irmãos, no seu dia a dia, na sua casa, medita na palavra do Senhor. Leia a palavra do Senhor. Vai buscar ela. Quando você tiver, sabe, inquieto, que você tiver, sabe, com medo, abre a palavra do Senhor, porque Ele fala conosco. Ele fala conosco, às vezes pode ser até a mesma palavra. Ele sabe se nós precisamos ouvir ela. Se eu abrir hoje, saiu isso. Se eu abrir amanhã e sair de novo, Ele sabe do que eu e você precisamos. Ele está no controle de todas as coisas. É o que Ele manda eu deixar aqui para a minha vida e para a sua vida. Ele não perdeu o controle de nada. Pode ficar tranquilo. Só faça a sua parte. Não saia do barco. Continue na sua posição. Continua buscando. Continua clamando. Continue confiando. Porque a vitória é minha e sua. Amém, irmãos? Irmãos, eu agradeço a oportunidade. Essa foi a palavra que o Senhor deu para mim e para você nessa noite. Essa é a resposta dele para mim e para você. Eu estou no controle de todas as coisas. Eu estou no controle de todas as coisas. E, Senhor, irmãos, operando Ele, ninguém vai impedir. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Eu agradeço.